Olá, meus queridos, eu sou a Josi e você está no Vertente Geek para mais um review semanal de Kenna Joe. Eu estou aqui novamente com o Guto. Oi, Guto! Olá, boa tarde, boa noite, não sei que hora que tu vai postar isso aqui. Tudo bem, pessoal? Uma hora sai. A hora que o Ícaro terminar de editar. Possivelmente. Ele que lute, né? A gente faz a parte divertida. Que é a parte de ficar falando por muito tempo sobre um episódio de 20 minutos. Isso, problematizando um monte de coisa que vocês não estão nem aí, mas que a gente é militante. A gente já percebeu nos comentários, tá? Tudo bem? A gente vai tentar ser mais objetivos. E sendo objetivos, nós vamos para o terceiro episódio, que ele já começa ali na cena dele com a Baranga, né? Ah, pronto. Com a Mami. Eu não gosto dessa menina. Eu li nos comentários um outro menino que ele leu o mangá e ele disse que ele não aguenta essa menina. Então eu tenho todo o direito de não aguentar ela. Cara, eu tenho ódio dela porque ela é a personificação da Mean Girls, da Regina George. Não, e tem todo aquele estereótipo de rivalidade feminina, mas aí eu já não vou militar aqui agora. A gente vai direto pra onde... a cena onde eles acabam não indo pra casa dela, porque... teoricamente o irmão levou os amigos pra casa, eu não entendi muito bem. Então, virou uma confusão, porque ela convida, mas o irmão ia depois ela recebe mensagem de que o irmão dela tá com gente lá. Daí, o Kazuya, ele vai ficar naquela cabeça... A cabeça dele começou a fantasiar, né? E daí ele pensa, porra, se eu puder ir pra casa dela, ela pode ir pra minha. E daí ele cogita a hipótese de levar ela pra casa dele, e daí as fantasias dele começam a ir sempre muito além, e no meio dessa bagunça toda, ele acaba daquele jeito completamente desajeitado dele, de virgão, de cara que nunca pegou mulher nenhuma na vida dele, ele acaba convidando ela e levando outro toco, ele leva outro fora, tipo assim, ela desconversa aquilo e ela não vai pra casa dele, e nisso ele acaba entrando naquele conflito de sentimentos, porque vamos entender que aparentemente ele deu prioridade pra Mami, né? Então ele fica nesse conflito de interesses, de sentimentos de, se ele tá certo em não ter apoiado a Mizuhara lá quando eles estavam bebendo e ter ido embora com a Mami. O conflito todo acontece por causa do quê? Ele vê ali uma janela de oportunidade pra voltar com a ex, que é alguém de quem ele gosta, né? Por quem ele é apaixonado ainda. E tipo, ele não tem que se preocupar com ela, porque teoricamente ela só fez o que uma namorada de aluguel faria. Ela só tava defendendo ele, porque ele tá pagando ela pra ela ser legal, pra ela ser uma boa namorada. Eu acho que a Mami-chan, ela meio que se enrola naquela trama onde ela é meio que uma vilãzinha que ela não quer ficar com ele, mas não quer que ninguém fique, sabe? Ela é meio mal resolvida com essa situação e ela desconversa de ir pra casa dele e meio que gera esse gatilho dele pensar, poxa, será que eu deveria ter tratado Mizuhara daquele jeito? Aí que eu viro assim e falo assim, bem feito, sua louca. A cara dela, toda vez que ela fica puta da vida, algo esquenta no meu coração. É que quando ela, tipo assim, quando ele acaba meio que fugindo, porque ele percebe, ele entra nesse conflito, ele acaba fugindo dela, né? E daí ela tá ali, eu acho que é esse o gatilho de todo o envolvimento dela, ego ferido, né? Ela deve estar, tipo, a menininha bonitinha, deve estar acostumada a ter qualquer cara que ela quer, e daí agora ela não teve. Então, isso meio que pra frente também é desenvolvido, né? Aí eu jogo um pouco mais pra frente quando meio que a Mizuhara, ela aparece na praia. Aí eu não tô nem falando de todo o rolo da praia, não sei o quê, mas quando ela vê que a Mizuhara tem um corpão, que o corpo dela é muito mais desenvolvido que o dela, ela se fecha dentro do casaco e tem toda aquela coisa do olhar e pensar, nossa, ela é um mulherão, né? Eu acho ela mais bonita do que eu. E aí ela vai pra cima. Que ela começa a procurar uma outra estratégia, porque o plano dela é fazer eles terminarem. Esse é o plano dela. Pra que ela tem esse plano? Porque ela deve se sentir totalmente ofendida
dele ter trocado ela, né? Dele ter conseguido uma outra namorada, se pá. Então, tipo, ele... O que eu percebo, assim, não sei se é eu que deixei passar alguma coisa, ou a gente, mas eu acho que é justamente a ideia de que, aparentemente, ele tá bem. E aí, quando ela tentou sei lá, investir nele de novo, vamos dizer assim, ela acabou sendo deixada de lado por causa que a Mizuhara tava interferindo nisso. Se não bastasse isso, a Mizuhara fez ela passar vergonha lá no bar enquanto eles bebiam. Além de questões como a Mizuhara é muito mais bonita, tem um corpão, isso tudo deve ter ferido demais o ego dela, entendeu? O próprio Kazuya, ele comenta, ele ouve as pessoas comentando que a Mizuhara é muito linda e não sei o que, e chega à conclusão que ela de fato é muito areia pro caminhãozinho dele e que possivelmente ele nunca conseguiria uma garota dessa, né? A gente meio que estabelece, apesar de todas as personagens serem muito bonitas, que ela é muito mais bonita, né? Ela é a personificação, né, do que é padrão, tipo assim, peitão, bundinha na nuca, cabelão, né, porque cabelo comprido também é uma característica que eles usam pra descrever esse tipo de coisa, né. Só que a questão é, em meio a essa confusão toda com a Mami, a gente vê que a Mizuhara, ela é um anjo, né? Ela não é só maravilhosa, ela é um anjo. Porque o Kazuya, ele vai atrás dela pra se desculpar, né? Voltando à linha temporal do anime. Porque ele não defendeu ela quando eles foram beber e tal. E ali, em meio à conversa, ele entra em uma confusão de sentimentos e ela, ao invés de, tipo, ser uma cuzona com ele ou qualquer coisa, ela é super querida com ele. Ela levanta a questão de, eu sou namorada de aluguel, é óbvio que eu fiz aquilo ali por causa disso. Mas ainda assim, ela é super atenciosa. Quando vê que ele tá, tipo, preso na ideia de que mesmo assim, tu foi muito legal comigo, ela diz pra ele que eles podem continuar com o plano deles, com o aluguel como eles tinham combinado e tudo mais. E ela diz algumas coisas, eu não peguei bem a essência daquilo ali que ela falou, tá? Mas ela falou alguma coisa que mexeu muito com ele, que aparentemente deu a ele a ideia de que o que eles podem ter entre eles não está tão preso a estes limites do que o aluguel propõe. Eu quero levantar aqui que eu gostei muito dessa cena, num geral. A cena ela é construída com todo aquele diálogo deles e tal, mas tem uma música, né? A trilha sonora que é usada, ela deixa um tom meio confuso e divertido na cena. Ela não é uma trilha, como é que eu vou dizer, comumente dramática. Ela muda depois, quando ele senta no chão e chora, quando ele desabafa mesmo, ela muda pra uma dessas músicas totalmente dramáticas, sabe? Super clichês de cenas dramáticas. Só que no começo não, eles usam uma trilha sonora num tom mais divertido que faz com que o anime, neste momento, não perca a essência, que é uma coisa que eu gostei, porque senão seria uma cena dramática grande demais pro que o anime se propõe, eu acho. Foi uma coisa que eu pesquei assim, escutando a música, porque ela me chamou muito a atenção, porque em uma perspectiva inicial, ela não combinava com o que eu tava vendo. Só que depois eu vi que não é pra ela combinar, é pra ela manter a essência do anime e depois, quando a coisa é pra ser dramática de verdade, eles fazem isso. Toda a parte de música, eles evitam trabalhar tons muito escuros pra não cair muito no dramático, né? É triste, mas ainda é algo leve, não é um grande drama. Eles têm toda essa conversa e o que eu senti muito dali é que, apesar do aluguel, ainda existe uma empatia. Que ela é empática e ele percebe aí. Ele não tinha a ideia de que, apesar de um aluguel, ela poderia ter o sentimento de empatia por ele. E ali ela fala: não tem problema, a gente lida justamente com isso, com a solidão. Tanto que ela entra em várias roubadas por causa dele, né? Cara, tem a coisa da avó, aí teve a bebida lá do bar, aí agora tem a praia. Ela se sujeita, de certa forma, a algumas situações por questão de empatia mesmo. A questão da praia, eu achei muito engraçada a parte cômica, aonde ninguém reconhece ela. Isso eu acho muito engraçado. Toda a encenação dela como ela mesmo, que eu esqueci como que ela se chama. É Ichinose?
ou é o que eles erram? Então, eu não tenho certeza como que eles chamam ela... Chamam ela pelo sobrenome, se eu não me engano. Eu também não lembro direito agora. É que eu acho que um é o nome que ela usa como namorada de aluguel e ela tem o nome dela mesmo. Eu acho que é isso. Eu gosto muito dessa personagem que ela é no convívio social dela, sabe? Que é a nerdzinha da literatura e que ninguém nunca reconhece ela, sabe? O que eu gosto é que o anime, ele não troca as características. Então, tipo, o cabelo ainda tem a pontinha vermelha. É a mesma pessoa, a gente tá vendo a mesma pessoa, só os personagens que não entendem isso. E meio que os meninos em volta acham ela menos gostosa. Pro pessoal entender, basicamente a gente chega nesse plot com os amigos do Kazuya indo pra praia, convidando ele, e ela acaba indo também com as amigas dela. E uma sacada muito legal é que ela não foi com Kazuya, fingindo ser namorada dele, porque ele já tinha gastado dinheiro demais com o aluguel, então ele preferiu não convidar ela e dar uma desculpa, e eles vão acabar esbarrando na praia. Lá na praia, o que acontece é, em resumo, né, um grande resumo, o Kazuya tendo os desejos ardentes dele, enquanto a Mami tá ali de biquíni, olhando ela e tendo infinitas fantasias o tempo inteiro, buscando ângulos melhores do corpo dela o tempo inteiro. Tem a Mizuhara no cosplay dela de aluna de literatura, né? Se bem que o cosplay seria a namorada gostosona, eu acho, né? Então, eu não sei bem, porque quando ela fala com Kazuya que ela, tipo, ela perde a paciência, ela não é nenhuma das duas. E a questão que você comentou, Guto, do Kazuya procurando ângulos da Mami-chan, isso é algo que eu já tava torcendo pra eles não ficarem na piada daquela imagenzinha de, alguém fazendo sexo com a Mami-chan, ou eu fazendo sexo. Aquela piada já tá meio que me desgastando. Então, quando eles pararam de usar isso e começaram, ele olhando ela, aí rola um ete, porque cá entre nós, né? Ela faz de propósito. Sim, nossa. Eu achei que foi mais fácil de levar do que repetir as piadas do primeiro e do segundo episódio. É que se eles usarem aquilo ali o tempo inteiro, vai ficar tosco a coisa, entendeu? É aquela coisa, se a gente observar da ideia que é a perspectiva dele, de um moleque virgão olhando o corpo de uma menina gostosa, tá ok. Mas se eles começarem a forçar demais, fica chato. Então, essa piada, ela é saudável até o momento em que ele se imagina indo pra casa dela, porque esta ideia foi levantada, entendeu? Agora, tipo assim, o que ele poderia fazer com ela ali na praia? Se eles abordam isso ali, ia ficar tosco. Tanto que é um eitizão, é ela meio que se mostrando pra ele, porque ela faz e tá meio que dentro dos planos dela, né, isso. Se não foi visto da perspectiva do Kazuya, a coisa não é sexualizada, são meninas, tipo, de biquíni na praia, assim. É que essa demonstração, ela é bastante saudável até o momento em que tu vê a perspectiva de um Zé Bronha de 20 anos de idade, né? Exatamente. Essa é a maior diferença do anime trabalhar o namoro de aluguel e trabalhar o harem, né? Se a personagem em si, ela é sexual ou se tá forçando essa sexualidade nela. O personagem vê ela dessas formas, mas elas mesmo não se enxergam dessa forma. Tem coisas que a gente tá colocando aqui como saudável. Eu não vejo, por exemplo, um problema nesse anime pelo fato de serem todas meninas mais velhas, mas todos têm entre seus 19 e 20, então me parece bem verídico. É que é a fase disso, né? Quando alguém quer, tipo, chamar a atenção de alguém que tá afim, tipo, se exibe o corpo, se mostra, tipo, os desejos estão à flor da pele. Então, tipo, a linha temporal que é construído o anime, ele ajuda bastante, né? Mas o episódio, em resumo geral, a gente tem ali o Kazuya naquele conflito dele. Ele consegue sempre
nos mostrar de uma nova forma. E que ele consegue sempre piorar, que ele consegue sempre fazer mais merda. A gente tem os amigos dele, passa o pano pra todos os amigos dele. Ah, eu também. Nossa, um monte de macho escroto maravilhoso, eu morro de rir. No carro, o amigo explicando como que ele deve agir e não sei o que. Aí o mesmo amigo lá na frente falando, pelo amor de Deus, por que você levou ela pro banheiro? Acho maravilhoso, eu passo muito pano pros amigos dele. Eu gostei muito da namorada de um deles, que é amiga da Mami-chan, que ela tem mais lugar de fala, né, mais tempo de tela. Eu gostei bastante dela conversando, eu não deixava meu namorado e não sei o que, e ela dando um soquinho nele, assim. Eu gostei bastante de como eles são desenvolvidos, apesar de serem bem secundários. Eu gosto bastante deles, porque eles têm personalidade. Tu tava falando deles. Uma piada que ainda não me cansou e que eu acho muito divertida é aquela deles sobre tu fazer sexo com uma mulher que é foda demais. E eles disseram nesse episódio de novo, ó, se tu fizer sexo com ela, tu nunca mais vai poder fazer com outra pessoa, tu só pode fazer com ela. Tipo, cara, é tipo, essa visão que eles têm, que eles constroem por ser um bando de virgão, é muito engraçado, é divertido. Então, isso aí eu acho engraçado também. Talvez sature se eles continuarem demais, mas por enquanto eu tô adorando ainda eles abordarem ela. A Mizuhara, coitada, vai se enfiar mais uma vez em um problema quando ela acaba esbarrando com ele. A coitada foi lá, ela nem queria ir pra praia, as amigas arrastaram ela claramente né, odeia ir pra praia e os amigos ficam querendo arrastar. Chega lá, ela vai acabar se metendo com ele de novo. E daí a gente tem a transformação super-homem, né? Eles vão acabar encontrando o Kazuya e a Mizuhara no banheiro. E daí, quando ela vai sair, pra eles não associarem a menina que ela é na universidade com a namorada de aluguel, ela tira o óculos, coloca um biquíni e daí ela vira a Mizuhara namorada do Kazuya. E daí, tipo assim, esse é a síndrome de super-homem, né? Tirou o óculos, virou outra pessoa completamente diferente. Então, eu não sei muito bem qual vai ser o papel dela, né, nessa viagem pra praia, porque ela meio que não aconteceu nada, ela só tá ali fazendo esse lance de namorada de aluguel. Mas tem ali no clímax do clímax pro final do episódio, tem ela olhando pras pedras, né? Pois é, porque, tipo, na hora que eles estão ali na mesa, o Kazuya meio que foge, né, da conversa e deixa ela sozinha. Então ela fica olhando pra ele meio que com aquela ideia de, seu desgraçado, tu me deixou aqui sozinha. Só que aí, ao mesmo tempo, ele tá lá atrás das pedras com a outra, né? E daí, como ele tá lá com ela... pode ser essa a ideia também, sabe? O que ele tá fazendo? Porque ela tenta manter a ideia na cabeça dela de que, ela é só a namorada de aluguel. Então, se ele uma hora quiser trocar ela pela ex, tudo bem. O problema é que talvez eu acho muito cedo no anime pra que isso seja um gatilho pra despertar na Mizuhara sentimentos de verdade pelo Kazuya. Porque ainda tá tudo muito confuso, né? É normal nesses animes ter um gatilho em que ela perceba que ela gosta dele e ele também. Tudo se encaminha pra uma amizade. E eu, tipo, em meio a essa amizade, essa cumplicidade, parece cedo pra algum gatilho fazer ela se apaixonar. E tipo, ver ele beijando outra pessoa poderia ser um bom gatilho se a gente for pensar em qualquer clichê de anime, sabe? Eu acho que esse acontecimento desse beijo que a Mami rouba dele, pode ser que seja um gatilho maior pra ele, alguma coisa que aconteça com ele, assim. Eu não entendo, tipo, qual que é o plano da Mami-chan? Porque ela leva ele pra trás das pedras, beija, fica falando do passado, que só beijou uma vez e não sei o que, papo vai, papo vem. Mas, por exemplo, a ideia é que a namorada saiba e termina com ele e ela não fique com ele, ou ele termine com a namorada pra ficar com ela. Eu não sei exatamente qual que é o plano e eu morro de curiosidade pra saber com quem que ela conversa. Eu também, nossa. Mas eu acho que o plano, eu acho que a mira
maneira mais direta dela não é fazer a menina ficar putaça e largar dele. Eu acho que é fazer ele voltar pra ela. Tipo assim, ele largar da menina. Porque ele já falou, inclusive, naquela noite anterior, do dia do bar, que ele ainda gosta da Mami. Então ela viu ali que ali tem uma possibilidade de separar eles. E tudo que ela quer é só separar eles, né? Eu tô louco pra saber com quem que ela tava conversando. Eu chuto que pode ser uma das outras meninas que, sei lá, amiga dela, que depois venha tentar, sei lá, talvez se vingar pela Mami, alguma coisa assim, venha querer se envolver com ele também. Eu chutaria que é alguma das outras meninas que vão aparecer ainda, tá? Então, eu também acho que é uma das outras meninas que, tipo assim, meio que a Mami fala mal dele, e aí depois a menina vai conhecer ele pessoalmente, vai ser diferente. Antes de assistir o anime, eu achava que todas iam ser namoradas de aluguel. Sim, eu também tinha entendido dessa forma, mas depois que a gente viu os primeiros episódios e depois da abertura, o que eu acredito é que, tipo, é o amor dele pela Mizuhara e 3 meninas como obstáculos. Antes eu achava que eram meninas diferentes que ele contrataria e iria se surpreender com a personalidade, era o que eu achava inicialmente. Pode ser que seja uma delas, não sei, nossa. Isso pra mim é o mais ápice, assim, de saber o que tá acontecendo, porque ela muda muito de comportamento quando tá conversando. Tu sabe que é uma coisa muito gostosa no anime? É que desse jeito deles, eles conseguem, tipo, tu parece que ele tá te entregando o básico do shonen de romance, e daí, sei lá, eles entregam um mistériozão bobão assim do nada, que tipo, que é divertido, entendeu? Porque, tipo, de repente a menina vira a própria Regina George, a Garotas Malvadas, e daí tem alguém com quem ela conversa e tu não sabe quem é. Então, tipo assim, ele foge ali da ideia só do garoto virgão apaixonado e traz esses mistérios totalmente bobos que provavelmente são resolvidos de um dia pro outro pra gente, tipo, justamente pra pessoas como eu e tu poder discutir sobre isso, sabe? Poder levantar esse tipo de hipótese. E tipo, é um elemento interessante, assim, na história, que eu acho que torna ela mais divertida do que um clichêzão, assim, bobo. Esse episódio foi o primeiro que teve encerramento. Eu entendi nada do encerramento, mas como todo bom encerramento, ele não fala muita coisa. Normalmente é só menininhas dançando, e esse aí, ele tem o Kazuya batendo uma punhetinha. Nossa, cara, aquela muito engraçado. Cara, a gente meio que aqui em casa ficou assim, se olhando e... É só uma punhetinha? Não, tá, é só uma punhetinha. Não, mas aí quando a garrafa explode, a gente fala assim, cara, o que a gente tá assistindo, cara? Como assim? É bem isso, o que nós estamos assistindo, cara? Eu acho que o terceiro episódio, ele tem tudo, sabe? Igual você falou, ele tem um mistério, ele tem suas tramas, e no final das contas eu só fico me perguntando o que eu tô assistindo. Se alguém não tinha entendido ainda que esse romance, ele tem um tom extremamente maduro, sem deixar de lado tudo que se vive naquela época da faculdade, ali nos seus 20 anos de idade, que a sexualidade tá, nossa, socando lá em cima, na flor da pele, tem que entender com esse encerramento, cara. Porque se não entendeu até agora, no encerramento entende. Tudo que eu preciso nesse anime é a hora que o dinheiro acaba e o TCC chega. É tudo isso que eu preciso. Eu também queria ver ele se fuder um pouco na faculdade, assim, pra ver a coisa ficar mais divertida e tu enxergar o que falta ainda, entendeu? Pra mim, o anime continua 3 estrelas. Eu continuo mantendo e ele tá caminhando bem, tá? Ele tá caminhando pra subir, eu mantenho as minhas 4 estrelas, assim. Ele entregou tudo que ele tinha entregado até agora pra mim. A ideia dele conseguir subir no meu ranking é ele conseguir manter isso até o final, porque não vai ser fácil. A gente tá falando de uma ideia que puxa um pouco pra harem. Então, ele manter isso de forma saudável, de forma bem feita, como ele tá fazendo até agora, não vai ser tão fácil. Então, se ele não manter, se ele escorregar, provavelmente fica com 4 estrelas. Se ele manter até o final, devo ir pra umas 4,5, 5. No My Anime List dá pra dar 4,5. Então, nem vem com não pode quebrar, tá? Eu uso o Anilist. Então tu que lute. No meu eu posso dar meia sim. Mas... lembrando que é um harém e ele pode cair num fosso. Pode cair num fosso de merda ali que vai ser só a caatinga. Então, a gente vai precisar dos próximos episódios
pra tá descobrindo isso mesmo. Muito obrigada a você que assistiu. Eu sou a Josi, esse é o Guto. Guto, fale suas redes sociais. Gente, pra quem não conhece, eu sou o Guto. Aqui no YouTube eu sou o youtube.com/GutoNunes. No Twitter e no Instagram eu sou o Gutonu e eu falo de anime e mangá e BL, cultura pop asiática de uma forma geral lá no meu canal. No Twitter eu só falo merda e no Instagram eu não posto porque eu não tenho autoestima pra isso, mas me segue lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das nossas discussões. Até semana que vem. Tchau, tchau!